com causas. Eu não sou comparsa de Lula e Lula não é meu comparsa. Então, assim, nesse caso, pessoal, a minha ação não foi uma ação desencadeadora da morte de Bolsonaro e nem a de Lula. Então, na verdade, entre a minha ação e de Lula existe uma concausa. A minha é uma causa, a de Lula é uma outra causa. É o que nós chamamos de concausa relativamente independente, nesse caso concomitante. Concomitante. Então, assim, quando você vai estudar doutrina, a doutrina fala que numa concausa relativamente independente e concomitante, se a minha ação não era suficiente para causar a morte de Bolsonaro e eu não sabia do Lula, teria fazer a mesma coisa, eu só respondo pelos atos até então praticados, qual seja tentativa de homicídio. Lula, a mesma coisa. Lula não poderia ser responsabilizado pelo homicídio consumado, por quê? Porque existe uma concausa. O professor Kennedy também injetou droga na corrente sanguínea de Bolsonaro. Então veja, se eu adoto essas teorias atuais, os dois serão beneficiados, só vão responder pelo crime tentado. Ou seja, com redução de 1 a 2/3. Agora, se eu adoto a teoria da causalidade adequada, havia dolo de morte? Havia. Então, se havia dolo de morte, se eu pego a conduta de um e somo com a conduta do outro, se a causa foi eficiente para a morte, o resultado final eu aplico para todos os envolvidos. E aí todos iriam responder pelo homicídio consumado. Nesse exemplo aí, qual seria pré-existente a condição da vítima? Se tivesse algum problema, tipo, maximizar a injeção, alguma coisa assim? Nilson, né? Nilson, você tem que lembrar o seguinte, gente, quando você estiver estudando, eu tenho que sempre fazer comparações. Eu tenho com causa absolutamente independente e relativamente independente, pré-existente, concomitante e superveniente. Tá? Então, por exemplo, uma causa absolutamente independente não tem elo, não tem ligação, não tem nada a ver com a outra. Então, imagine vocês o seguinte: eu quero matar Luísa. Chego aqui e dou um tiro em Luísa. Luísa é levada ao hospital. Chegando lá, os médicos vão fazer uma cirurgia, porque pegou o peito de Luísa, mas não pegou veia. Vai conseguir sobreviver. Só que Luísa começa a piorar, puf, morreu. A hora que vai fazer o laudo de necropsia, Luísa estava chateada com a nota e tinha tomado veneno antes de vir para a aula. E a causa morte foi o veneno que Luísa ingeriu. Tem alguma coisa a ver com a minha ação? Não. Então, uma com causa absolutamente independente e pré-existente. E a relativamente independente? Veja, ela tem uma relação. Ela é relativa. Dou um tiro em Luísa. Mais tiro, acerta o braço de Luísa. Não me responsabilize, eu quero absolutamente tudo em casa. É melhor você arrumar outro lugar. Eu sou desazado, não. Já estou avisando. Gente, vamos lá. Vocês podem até trazer um dedo. Ali, ó. Coloca lá no cantinho. Dá para colocar. Dá até em cima. É melhor. Vamos lá. Dou um tiro em Luísa. Luísa é levada ao hospital. Mas o tiro de raspão. Só que Luísa chega lá e não para de sangrar, vem a hora. Luísa, ela tinha hemofilia. Ou seja, quem é hemofílico não pode ter cortes, porque qualquer sangramento pode levar à morte. Você não tem glóbulos vermelhos ali para tampar o sangue, para tampar o sangue. Tá? Então aí detalhe, se eu não sabia dessa causa pré-existente, essa doença de Luísa, eu só vou responder pelos atos até então praticados. Qual seja, ou tentativa de homicídio ou lesão corporal. Tentativa de homicídio ou lesão corporal. Nesse caso, se ambos não tivessem tido a intenção de matar, no caso do Bolsonaro. Mas você aplica o veneno na corrente sanguínea. Mas a quantidade de veneno anterior era para causar dor, né? Suponhamos para causar
uma dor de barriga terrível nele. Tá. Suponhamos. Gente, se não havia dolo, em tese a pessoa vai responder o quê? Pela lesão corporal, né? Eu queria praticar era uma lesão corporal. Se eu quero injetar em alguém algo para que a pessoa só sinta dor, eu quero lesioná-lo, não quero que a pessoa morra. Agora, se a pessoa vem a óbito, aí nós temos que analisar, aí eu volto para cá.